conhecer esse cliente? Como realmente entrar na mente dele e saber cada vez mais? Eu preciso te informar que o processo de conhecimento de cliente, ele é um processo que nunca para. Então, quando você está num momento em que você vai abrir um pet shop, o seu momento é né? Você está buscando ali o quê? O seu público-alvo. Vocês sabem a diferença de público-alvo e persona? Público-alvo é um conjunto de pessoas, né, que tem os mesmos hábitos, que têm os mesmos gostos, são pessoas que vivem da mesma forma, que elas têm semelhanças, né, uma faixa etária, por exemplo, são pessoas casadas com filhos, são jovens, né? Então é ali o público que você vai atender, a classe. Se é um público que ganha a renda salarial, até me perguntaram numa live, como é que eu sei as classes? Se vocês pesquisarem no Google, classes sociais, conforme a renda e tal, vocês vão achar uma tabelinha fácil, até tantos salários mínimos, classe A, de tanto a tanto, classe B, tá? Vocês vão achar lá certinho, e vocês vão conseguir achar, por exemplo, a renda do ponto que vocês vão abrir, a localização conforme que vocês vão abrir, né? Qual que é a classe que predomina ali. Então tudo isso você vai já trazendo para o público que você vai atender. A partir daí, você começa a ter uma ideia, né? Você começa a traçar um perfil. Quando a gente vai para a persona, é algo mais aprofundado. Então vamos imaginar que o público está aqui, né? Você está conhecendo, você está sobrevoando o público que você vai atender. Quando você conhece, quando você vai montar a sua persona, você está mergulhando, você está aprofundando um pouco mais. Nessa persona, você pode inclusive dar um nome, né? É a sua buyer persona. O que é? Do inglês, né? Buyer persona, o comprador. Quem que é o seu comprador? Quem que compra de você? Quem é aquele cliente que você fala, por favor, Deus, multiplica, eu quero só cliente assim, cliente maravilhoso, que chega aqui, né, que faz de tudo pelo cachorro, que se preocupa, que faz consulta, que faz vacina, que dá banho com frequência, que tá sempre cuidando, que adora novidade, que compra tudo da minha loja. Multiplica, Senhor. Então vamos lá, que tal a gente conseguir atingir exatamente esse cliente? Não seria maravilhoso atender só esses clientes, atrair só esse tipo de cliente? Pois é, quando você começa a montar a sua buyer persona, você começa a entender, como já diria no Globo Repórter, né? Quem são, né? O que vive, o que come, onde eles estão, né? É isso, exatamente isso. Vamos começar a entender mais ainda desses nossos clientes. E aí você começa a pensar exatamente o estilo de vida dele, como que é a rotina dele. Você pode inclusive dar um nome, você pode inclusive pensar ele como uma pessoa, você vai construir uma pessoa. Então, a Joana, tantos anos, Joana é casada, Joana tem 2 filhos pequenos, Joana trabalha fora, ela sai para a escola, ela sai para levar os filhos, depois ela vai pro trabalho, tem uma rotina acelerada, mas os cachorros na vida dela são tudo para ela, então ela realmente faz tudo que pode para eles. Ela prefere dar uma alimentação natural, ou ela sim dá uma ração, mas ela prefere tentar equilibrar com petiscos de forma mais natural. Os cachorros da Joana, eles dormem dentro de casa, né? Eles não ficam para fora, muitas vezes dormem no quarto com ela. Enfim, você vai desenhando quem é a sua buyer persona. E a partir desse momento, você vai olhar um fornecedor, você já vai saber se a Joana vai comprar ou não. Hoje em dia, e é por isso que eu falo que é um processo que nunca para. Você nunca deve parar de conhecer seu cliente. É o tempo todo analisando, pensando, até porque o mercado não para, até porque o mercado está sempre trazendo novidades, né? Se você for pensar 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, alimentação natural, petiscos naturais, isso ainda era tudo muito novo, era tudo muito de difícil acesso. Hoje em dia já não. Então, conforme tudo vai evoluindo, o seu cliente, a sua buyer persona, ela também vai evoluindo. Por isso que é um processo de você nunca parar de conhecer seu cliente. Hoje em dia, eu pego um fornecedor novo, por exemplo. Eu dou umas 3 folheadas, eu já sei se aquele estilo vai casar com o meu cliente ou não. Se aquele estilo vai fazer sentido ou não. Eu olho e já falo, isso aqui não adianta. Não é a cara dos meus clientes, eles não compram. Isso aqui, nossa, isso aqui é sucesso. Eu olho e já sei, falei, isso aqui vai ser sucesso, já pode me mandar 10 ou 15, porque eu sei que vai vender muito. Já pode me mandar uma quantidade grande. Agora, vocês acham que eu tinha essa habilidade quando eu comecei?
Lógico que não, por sinal eu errei muito, joguei 1 zilhão de dinheiro fora, entendeu? Milhares e milhares de reais jogado no lixo, porque eu realmente não sabia e nem tinha essa consciência. Só que ao mesmo tempo, conforme você vai conhecendo, entendendo o seu público, entendendo o mercado, o que o seu cliente de fato está buscando, você vai refinando o seu olhar. Ponto fundamental. Como que você vai fazer isso? Eu gosto de fazer de 2 maneiras. Você pode fazer pesquisa, Google Forms, você vai entrar no Google Forms, formulário, fazer algumas perguntinhas. Só que vamos lá, fazer perguntas, gente, é uma habilidade, tá? Não é tão fácil assim não fazer perguntas, você tem que fazer a pergunta certa. E principalmente, pensar o seguinte, o que eu vou fazer com essa resposta? Por que eu quero saber isso da pessoa? Tem que ter um porquê. Né? Senão você fica só um monte de pergunta, legal, e você não sabe fazer nada com aquilo, né? Então, perguntar algo que seja suficientemente relevante para que te traga um resultado para você conseguir conhecer o seu cliente. Então, coisas que você pode perguntar, por exemplo. Ponto fundamental, tem uma pesquisa muito forte em que essa pesquisa trouxe que os cachorros que dormem na cama com o cliente, né, que dorme na cama, são pessoas que provavelmente tratam os animais como filhos, que eles têm essa relação muito forte, então são pessoas que têm um cuidado maior, né? Até porque pensa o seguinte, se dorme na cama, provavelmente é um cachorro que toma banho toda semana, né? Se dorme no quarto, é um cachorro que está sempre mantendo a higiene em dia, vacina em dia, que tem essa preocupação, porque já que vai dormir no quarto, muitas vezes a pessoa, né, se preocupa, quer ter uma decoração bonitinha no quarto, então ela também vai se preocupar em ter uma cama que seja confortável, mas que também orne ali com a decoração do quarto, então tem toda essa questão. Ponto fundamental, comece a perguntar onde o seu cachorro dorme. Se você perceber que a maioria dos seus clientes, o cachorro dorme dentro de casa, dorme na cama, dorme, né, não é na varanda, por exemplo, não é na lavanderia, não é no quintal, ou assim, é dentro de casa, você já começa a entender muito melhor essa relação dele. E você começa a trazer soluções, você começa a oferecer soluções para essas possíveis necessidades dele. Então, por exemplo, lenço umedecido, banho a seco, porque às vezes, por mais que ele tome banho toda semana, mas deu 2, 3 dias do banho ele já tá sujinho. Durante o dia ele corre no jardim, mas à noite é na cama que ele dorme, então para limpar as patinhas. Por exemplo, se você tem bulldog francês, quem tem bulldog francês sabe, o tanto que ronca, né? E às vezes até tem uma certa dificuldade de respirar. Poxa, se ele dorme no quarto com ele, provavelmente esse ronco deve incomodar e principalmente, né, gente, vocês sabiam que tem uma cirurgia que é feita quando o bulldog, inclusive a minha cachorra precisa fazer, quando ele tem muita dificuldade de respirar, em que você vai ampliar as narinas e tal e desobstruir o caminho para que ele possa respirar melhor. Então, por isso que causa muito ronco. Não vai acabar, mas vai diminuir e principalmente vai trazer um bem-estar muito maior para o animal. Mas muitas vezes as pessoas acham que por ser bulldog francês, ele ronca e ponto, acabou. Não, bulldog francês é assim mesmo. Bulldog francês não respira. Bulldog francês tem dificuldade. Bulldog francês é assim mesmo, né? Você tem que só tomar cuidado quando passar calor e tudo mais. Não existem hoje, claro que tem que analisar caso a caso, mas geralmente os bulldogs eles precisam fazer esse tipo de cirurgia, porque vai trazer um conforto muito maior, vai trazer um bem-estar muito maior. E aí com isso você consegue analisar, fala, poxa, provavelmente esse bulldog tá ali, o cliente deve perceber o tanto que incomoda, o tanto que é sofrido pro bulldog, porque ele vive junto, dorme colado. Então, poxa, talvez ele não saiba disso. Eu vou trazer essa solução para ele, eu vou trazer essa informação para ele, né? Se o cachorro dorme na cama, tá ali, lambe o dono o tempo todo, limpeza de tártaro. Pensa só, muita gente acha que cachorro não escova dente. Gente, eu fiz uma live no Instagram do Lorde na semana passada, a galera não sabia que existia vacina da gripe. Eu fiquei em choque, porque eu achei
que, tipo, fosse uma coisa normal, assim, que todo mundo saberia que existe vacina da gripe. É o nosso papel. Se você tem pet shop com veterinário e tudo mais, chegar neste momento do ano, nessa época do ano, informar que existe a vacina, informar que ele pode estar mais protegido. E eu trouxe essa informação do tipo, além da vacina, sabe assim? Foi uma informação que eu falei, todo mundo vai saber. E aí a galera começou a perguntar, tem vacina da gripe? Tem vacina da gripe? Tem vacina da gripe? Eu falei, gente, tem! Pet shop que vocês levam o cachorro de vocês, nunca ninguém falou. Então, uma coisa é fundamental, não subestimem o seu cliente. Muitas vezes, informações nunca foram passadas para ele. Nunca ninguém questionou, nunca ninguém falou, e você tá achando que o cliente sabe, e ele tá achando que não tem solução, né? Justamente porque a gente subestima. Acha que, ou às vezes é uma coisa, mas isso aqui é básico, óbvio que ele sabe disso. Muitas vezes não. Então, a gente sempre tem que pecar pelo excesso de informação, tá, gente? Sigam o meu conselho. Se for para errar, erre pelo excesso de informação, tá? Isso é fundamental.